Se esse vídeo chegou até você, é um sinal de Deus na sua vida, especificamente de Jesus Cristo. Esse é um relato de testemunho vivo de como Jesus transforma a nossa vida, literalmente da água para o vinho. Se você se considera uma improvável ou um improvável e hoje busca estar cada vez mais próximo da palavra de Deus, fica até o final que você vai ter revelações profundas. Das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. Seja muito bem-vinda a esse testemunho. Olha, poderia ser um filme, mas eu vou tentar sintetizar ele da melhor forma. E se você está buscando essa ressurreição com Jesus, essa conexão com Ele, que essa mensagem toque seu coração, porque o que o Jesus faz na nossa vida realmente merece um filme, sabe? Deus age muito nos detalhes, né? E ele age muito também conforme a gente busca ele, né? Porque Deus é justo. Ele ele nos deu livre-arbítrio, né? Então a gente tem essa escolha diária do quanto a gente vai se dedicar para ter uma vida espiritual alinhada ao propósito dele. E durante a minha jornada, eu sempre busquei muito a espiritualidade, sabe? Digo assim, desde que eu despertei para esse outro lado da ponte, né? Pro lado da ponte do autoconhecimento, da saúde mental, do bem-estar. Passei por muitas crises emocionais, ansiedade, vícios em álcool, drogas e tudo que você pode imaginar aí dessa vida de excesso, eu estive lá. Mas, num momento específico da minha vida, numa festa eletrônica, numa festa rave na natureza, eu tive um despertar espiritual. Aquele lá mesmo, né? De a gente olhar para o universo e se reconhecer como parte do todo, e a gente vê que nós temos esse poder de cocriar nossa realidade. Então, todo esse caminho do quântico, que é, né, assim, o quântico ele tem muitas camadas, muitas técnicas, muitos cursos, yoga, meditação, chakra, xamanismo, hinduísmo, budismo. Eu caminhei por todas elas por 8 anos consecutivos, mergulhada, transformada. Trabalhei constantemente com holístico, atendi pessoas, servi, até que eu tive uma crise emocional e uma crise de identidade que Jesus ligou as anteninhas do meu cérebro e uma das primeiras chaves que virou para mim do quântica cristã. Que no quântico é assim, então Deus está nessa cerimônia, aí Deus está aqui na minha respiração, aí Deus está na imaginação, Deus está no reino celestial com outros deuses, Deus está no mantra Om. Então Deus estava sempre num sentido, sabe? Seja visual, seja no tato, seja auditivo, seja na dança, na arte, na música, na poesia. E realmente, até hoje, eu acredito que Deus está nesse ambiente. Porém, faltava um elemento, que é o elemento que Jesus veio nos ensinar: a fé. A fé, o crer. Crer antes de sentir, crer antes de ver, simplesmente crer que existe uma palavra que está dentro da Bíblia, com profetas, discípulos e toda a história que Deus construiu e vai continuar construindo para a eternidade, e que existe um único Salvador. E foi num episódio da minha vida em que eu estava aqui morando na praia, né? Conquistei morar na praia, realizei um sonho, estava vivendo literalmente assim com pessoas incríveis e tudo mais.
Só que teve um momento em que eu fiz um aniversário, que eu sempre sonhei, né? Fazer aniversário na praia no Nascer do Sol. Foi no dia 12 de agosto de 2024. E aí, nesse aniversário, eu combinei com a galera com a qual eu tava junto, assim, bah, vamos pra praia, no Nascer do Sol. Vou fazer lá um bolo, a gente vai comemorar lá e tudo mais. E agosto é muito frio, né? Aqui em Florianópolis, no sul do Brasil. Aí, beleza, mandei no grupo dos meus amigos, tipo, tinha umas 30, 40 pessoas. E aí chegou o dia do meu aniversário, foi só 3 pessoas. Aí eu pensei, gente, fiquei tão triste, fiquei muito triste, muito mal. Eu fiquei assim, cortou meu coração, entendeu? Porque eu olhava, esperava, a galera não vinha, a galera não vinha, a galera não vinha. Ah, daí depois falaram, né? Um tava lá com alguma coisa, outro tava com isso, tal, tal. Só que isso não tinha sido a primeira vez que aconteceu. E qual que foi o problema dessa situação? É que as pessoas não foram porque aconteceu um acidente, ou enfim, não foram porque ou dormiram, ou porque a maré estava alta, ou porque a lua estava de um jeito. Então sempre tinha ali uma desculpa sobre, Mercúrio está retrógrado. Porque a lua está assim. Então assim, quando você vive pela sensação, se você tá afim, você vai. Se você não tá sentindo, você não vai. Então, era sempre essa desculpa, tipo, eu senti aqui que eu vou ir, daí vai. Não senti que não, então não vai. Então, sempre depender do sentir, a gente vira escravo das emoções. E aí não tem autoridade e nem maturidade, que era exatamente o que eu estava buscando para minha vida profissional, espiritual. E só que isso já estava antes. Deus já estava falando comigo um tempo antes, né, dessa maturidade. E foi então que, nessa decepção, e que eu transformei essa decepção em libertação e transformação, como eu tenho esse padrão na minha vida, eu estava triste, né? Porque eu estava ali, realmente tinha ido 2, 3 amigas e dei glória a Deus por elas valiam por milhões. E naquele dia também meu pai me ligou, então eu fiquei, cara, eu fiquei assim, nossa, sou muito amada por Deus, sabe? Muito amada, a praia estava linda. Então eu ressignifiquei, transformei aquilo numa felicidade. Mas depois disso, eu tomei uma decisão. E veio um versículo na minha mente, assim como um sopro do Espírito Santo. Pelos frutos vos reconhecereis. E aí eu olhei para o lado e percebi que fruto eu estou gerando para a vida. Porque eu estou aqui vivendo o paraíso. Tô, sei lá, quarta-feira de manhã eu posso ir na praia, vou nascer do sol, tô com uma galera massa, mas que fruto a gente está gerando? Né? E eu olhei primeiro para o fruto material, né? Pensei no resultado que o meu trabalho estava gerando e também pensei no fruto espiritual, né? De paz, de serenidade, de comprometimento. Aí tem uma passagem também que está escrito em Eclesiastes, melhor a não fazer um voto do que fazê-lo e não cumpri-lo. E o que eu mais vi no quântico, que por mais que exista a transformação na técnica, na manifestação, lei da atração, não tinha muito cumprimento. Então era um lugar de manifestar, mas não sustentar, sabe? Igual fogo de palha, começa, mas não permanece. Então, por quê? Porque tudo é muito ao vento, é tudo muito no sentir, é tudo muito no flow, é tudo vamos deixar a vida me levar, a vida leva eu. Só que com um discurso de espiritualidade. E aí foi, então, que a partir dessa pergunta, porque assim, né, Deus fala muito comigo por meio de perguntas, de música e de pessoas. Como que Deus fala contigo? A gente tem que ter essa atenção, sabe? Porque aí a gente sabe se comunicar com Deus, escutar Ele na nossa vida diária. E aí, a partir de uma música também, chamada A Casa é Sua, que Deus falou comigo, né, nesses momentos. Aí deixei passar, sabe? Fiquei com essa pontinha, com essa pulguinha atrás da orelha, mas fui indo cautelosa, aprendi a estabelecer mais limites durante esse tempo. Comecei a dizer mais não, né? Eu não vou também ficar entregando a minha energia, dando o melhor de mim para quem não quer receber. Então foi ali que Jesus já começou a trabalhar e colocar cada coisa no seu lugar. Até que, nesse mesmo ano, no final do ano ali, eu fui para um evento de marketing digital. Eu não sei se você já participou desses eventos, mas são eventos assim que a gente entra
nos estados assim de aceleração mental. Então, trabalho com digital, beleza, fui lá. Até que era um evento também relacionado à prosperidade financeira, a você atrair o dinheiro, a você manifestar tudo que você quer na sua vida. E aí foi 2 dias de evento, e aí eu tava no evento no último dia assim, mas pense uma mente cansada. Não sei se você é uma pessoa sensível pro ambiente, mas eu sou sensível. Quando tem muita gente, muita luz, eu fico um tempo, mas depois assim minha mente parece que ela entra num estado de confusão, sabe? Eu preciso vir para casa, me recarregar. E aí eu fui para casa nesse dia, e quando eu cheguei em casa, eu me senti tão cansada, tão exausta, porque eu tava num evento em que tudo era fórmula pronta, sabe? Então era assim, parecia aqueles jogo lá que você, assim, você vai no evento, paga o evento, mas, nossa, se você seguir esse método, você vai ficar milionário em 3 meses e você vai fazer 100 mil reais em 3 meses. E aí tem aqueles eventos, daí é plaquinha, né, de dinheiro e tudo mais. E até funciona para algumas pessoas, só que o problema não está nessa situação, mas sim na forma que aquilo foi exemplificado, também colocando o nome de Deus em muitas coisas, e até mesmo colocando essas sensações, tipo, você consegue, vai, tudo pela força do seu braço, vai, vai, vai. E aí eu, como psicóloga também, sempre fiquei, cara, tem tantas variáveis, né? Isso é ciência, tem tantas variáveis do porquê algumas coisas ainda não funcionam para, porque algumas coisas funcionam para uns e não funcionam para outros, que, entende? Fica complicado você dizer para uma pessoa que ela não consegue fazer as coisas só porque ela não fez o máximo, entendeu? Que existem muitas questões emocionais que as pessoas não têm consciência, sabe? E o nosso trabalho é sempre trazer consciência e presença. E esse também é o que Jesus faz com a gente. E isso está escrito lá na Bíblia também, que tudo é permitido, mas nem tudo é vantajoso. Então, todas as técnicas são permitidas, todo, né? Você pode ir num buffet, num restaurante, comer tudo, mas você pode depois ficar muito cheio e ficar mal com isso. Então, assim, eu cheguei em casa naquele dia e me veio, assim, muito um questionamento, sabe? E ali eu percebi que também é Deus no seu lugar de pai e de cuidado e de acalento pela justiça, porque eu fiquei tão mal, sabe? Naquele momento eu não entendia porque eu tava tão mal, mas eu comecei a chorar muito, assim. Porque eu fiquei, cara, o que que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? O que que eu tô fazendo com a minha vida? Será que o digital é pra mim? Será que essa vida é pra mim? E aí me veio muitas questões sobre isso, tipo aquela síndrome da impostora, porque eu não quero inventar fórmula para vender, eu não quero ter que fingir ser algo que eu não sou para vender, porque era muito aquele discurso assim, fake it until you make it, finja, vai fingindo até você se tornar, na lei da atração e tudo mais. Mas, cara, como você vai dizer para uma pessoa, ah, eu tô faturando 100 mil reais por mês, sendo que você não tá faturando, sabe? Então, eu não vou fingir, eu não conseguia fingir. E na Bíblia, tudo na Bíblia é moldurado pela verdade. Então, naquele momento, eu fiquei muito mal emocionalmente. E aí eu cheguei em casa, né? Então eu tava naquela meio que no estado tipo assim de crise assim existencial e do nada, juro, foi do nada. Eu tinha ido tomar banho e quando eu saí do banho começou a tocar no meu Spotify aquela música A Casa é Sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E quando eu escutei essa música, eu pensei o seguinte: Jesus, se o Senhor existe, porque ele já estava palpitando no meu ouvido um tempo, né? Ele já estava ali, ó, fazendo uns meses assim, ó, palpitando. Uma volta e meia eu escutava alguma coisa de Jesus. Ele estava assim ao meu redor, sabe? Mas Deus é muito justo, ele realmente entra quando a gente abre a porta. E foi naquele momento que eu disse: Jesus, se o Senhor está aqui, se o Senhor existe, entra nessa casa agora. E eu abri literalmente a porta da minha casa. E aí, ali, gente, senti muita presença de Jesus, senti muita presença do Espírito Santo. E aí eu comecei a faxinar minha casa, tipo, era 11 da noite. Eu comecei a faxinar minha casa, comecei a tirar um monte de papel, falando sobre como fazer dinheiro rápido, como fazer dinheiro de qualquer jeito, como ser prosperar de um tal jeito, lembrando do Pix, só imaginando o Pix na sua conta, tipo, um monte de coisa assim, comecei a tirar das coisas assim.
Porque era tudo hedonismo. Hedonismo é quando a gente coloca o nosso prazer, o nosso próprio prazer no centro de tudo. É quando a gente coloca que o nosso desejo é o desejo de Deus. E é idolatria. É quando a gente idolatra as técnicas acima de Deus. É quando a gente idolatra o universo acima de Deus. É quando a gente coloca qualquer coisa acima de Deus. O dinheiro, as sensações, o prazer pelo prazer. E cuidar com essa narrativa que às vezes a gente coloca que é Deus, mas é só o nosso próprio ego querendo ser Deus. Então essa foi uma chave que, tipo, virou. Jesus fez assim na minha mente, ó. No meio dessa bagunça do meu posicionamento no digital, da minha construção profissional e da minha busca incessante por Deus, que Jesus me pegou pela mão e falou: "Filha, vamos ler a Bíblia". Quando eu recebi esse chamado de Deus, eu pensei: "Senhor amado, o que que eu tô me tornando?" Porque no quântico a gente faz tudo, menos ler a Bíblia. A gente se limpa, a gente faz cerimônia, a gente medita, a gente ora, a gente faz retiros, a gente dança, a gente canta. Então, realmente a gente vive uma vida devocional, só que sem Cristo. E aí o perigo tá no que eu falei, de viver pelas sensações, de não ter frutos, ou se tem frutos é muito castelo de areia. Então, quando Jesus me disse, vai ler a Bíblia, isso foi ali em outubro, setembro, eu tava passando por uma mudança de casa também aqui em Floripa. E aí eu pensei, nossa, veio num bom momento. E aí eu compartilhei isso com algumas amigas. E aí teve uma amiga minha que me acompanhou nessa jornada. E aí, olha como Deus colocou a Bíblia na minha mão. Porque eu não fiz muitos movimentos, sabe? Eu fiquei, tá, tem que ler a Bíblia, mas eu fiquei, então tá, vai acontecer cedo ou tarde, né? Deixei nas mãos de Deus. Aí teve um dia específico que eu tava voltando da academia, era um sábado de meio-dia, e aí eu tava na frente de casa e eu vi algumas mulheres, assim, na frente da casa, mulheres, assim, com roupas mais de crente mesmo, sabe? Mas elas estavam tão bonitas na frente da padaria ali. E eu olhei para elas e pensei, nossa, que mulheres bonitas. Sabe quando você tá também endorfinada da academia, que você fica feliz, e aí você vai, conversa, interage? Aí eu falei para elas, nossa, que bonitas que vocês estão. Que tava tão harmônico, tipo, o ambiente com as árvores, as roupas delas e tudo mais. Eram umas 3, 4 mulheres. Eu falei, bom dia, que bonitas que vocês estão nesse ambiente. E aí elas falaram, ah, bom dia, muito prazer e tal. Aí elas se apresentaram e falaram que eram testemunhas de Jeová. Gente, olha a ligação, né? E aí a gente começou a conversar e elas começaram a falar então de Jesus. Fiquei, Senhor amado, falando de Jesus, né? Até que elas me deram uma Bíblia. Minha primeira Bíblia, gente, cristã, depois de depois de um bom tempo que eu cresci numa igreja cristã, né, e tudo mais, só que eu por rebeldia e desobediência e geração Z, não quero saber de igreja e imposição e toda aquela construção social que tem relacionada à igreja e aí eu não queria saber de igreja, né? Mas eu tenho uma família cristã, glória a Deus também. Eu vejo que me vejo bem naquela parábola da ovelha perdida, sabe? Está escrito na Bíblia que diante das 99 que tentam ser certinha, aquela que se arrepende, Jesus vai lá nos confins e resgata, né? Então, me vejo bem como essa última ovelha perdida, né? Porque assim, eu tava em tudo que é lugar, tudo. E aí Deus foi me tirando várias coisas para me lembrar da humildade de Jesus também, porque como eu tava nesse meio quântico, o problema do meio quântico é o seguinte, é você se colocar no lugar de Deus. Então é muito eu sou a prosperidade, eu sou Deus. Eu falava isso, a gente estava sempre no meio social assim, eu sou Deus, eu sou a deusa, eu sou. Se você ver alguns vídeos meus antigos, você vai ver que eu era assim. Isso gera tanto orgulho e vaidade que a gente coloca tudo dentro da mesma caixa e não é a mesma caixa. Uma coisa é você ter autoestima e se sentir bem, outra coisa é você achar que você é Deus. Outra coisa é você achar que você vai criar o universo. Não, Deus, imagina, você acha que você vai criar o universo. Não, você é filha. Nós somos filhas. E Jesus veio nos mostrar que nós somos filhas.
pertencentes a um Deus. E aí, então, eu comecei a ler a Bíblia assim. E aí eu comecei a fazer grupos de estudos com as testemunhas de Jeová aqui em casa e tal. Foi alguns meses. Mas aí eu não me conectei com a palavra Jeová, sabe? Teve algumas coisas que eu não conseguia chamar de Deus Jeová, sabe? Eu fiquei meio... Aí eu falei para elas isso, né? Agradeci pela oportunidade. E a gente encerrou o grupo de estudos ali. Isso foi no final do ano passado. No final do ano passado, ali em dezembro, por aí. E até que aí eu continuei lendo a Bíblia sozinha, eu e Jesus, né? Porque eu ainda tinha um lugar com a igreja, sabe? Tava aí pra igreja, ainda era difícil pra mim. E eu tava numa transição também. Então não foi assim, ai, conheci Jesus, abandonei o quântico. Não. Eu conheci Jesus e continuava indo pro ritual da Índia, continuava no Hare Krishna, fazendo yoga para culto a deuses. Eu continuava nesse clube, sabe? Deus foi muito assim seletivo comigo. E para mim tá falando isso agora, nessa época do ano, no final de 2025, é que Deus me costurou muito. Eu passei por um baita deserto, sabe, no início desse ano, relacionado a amizades, a relacionamentos. Que Deus foi indo devagarinho comigo, sabe? Mas eu também teve atitudes minhas de mergulhar na palavra. Então, o que me deixava muito bem assim no meu dia a dia era, ai, vou sentar de manhã e ler a Bíblia, sabe? E às vezes eu não entendia o que estava escrito, mas eu sentia que era para mim estar ali escutando e lendo a palavra de Deus. E teve muitas transformações que Deus fez na minha vida. Então, se você hoje está também buscando essa conexão maior com Jesus, eu sempre digo, começa sempre pela palavra de Deus. E continue na palavra e vá até o fim pela palavra. Mas uma forma fácil de começar a ler a Bíblia é em Provérbios. Provérbios é muito didático, é muito prático, então você entende. E aí você vai indo, né, para João, Mateus, Lucas, com toda a história de Jesus. E eu fui me apaixonando muito, muito, muito. E a partir dessa leitura diária, desse discernimento, dessa dedicação, eu fui me aproximando de Jesus e ele foi trabalhando nas pessoas ao meu redor. Então foi algo que eu vi o mover do Espírito Santo de afastar algumas pessoas. Foi tão profundo assim que teve pessoas que eu não fiz nada, assim, tipo, eu tava vivendo normal e elas simplesmente se afastaram. Tipo, eu não vi mais na rua, a gente não marcou mais de sair. Grupos que eu participava de culto a outros deuses também foram desaparecendo. Eu não sabia mais que evento estava tendo, sabe? Tudo isso foi como se eu estivesse entrando numa outra dimensão, porque é uma outra visão, é uma visão firmada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. E por incrível que pareça, eu fui me sentindo mais assim estruturada emocionalmente para lidar com a vida, sabe? Sem depender só de como que tá a lua no universo, mas sim de entender que existe ali algo ao qual eu me apoiar que vai estar sempre presente, que é a palavra de Deus. Esse é assim uma parcela do meu relato de testemunho de transformação. Mas eu percebo que quando a gente vive em Cristo, nós temos uma liberdade que é diferente da libertinagem. E a nossa busca incessante hoje é uma busca por prazer. Então, qual é a diferença máxima que eu vi assim entre o quântico e Jesus? No quântico, a gente busca muito para satisfazer os nossos próprios desejos. E até funciona, tá? Se não fosse o quântico, muita coisa eu também não sei se eu teria manifestado. Funciona assim a lei da atração, você atrai, você manifesta, você equaliza energia. Tem várias práticas que promovem bem-estar. Tem técnicas que funcionam. E essa é a forma também que o inimigo usa para atingir a gente, né? Para que a gente satisfaça sempre o nosso próprio desejo, o nosso próprio ego. Então essa foi uma diferença gritante na minha mente, em que eu percebi que beleza, eu tô aqui atraindo, manifestando, era isso que aconteceu comigo, mas o que eu tô gerando com isso, né? Eu tô gerando mais prazer para mim mesma. Então, ai, sempre aqui, ó, vamos meditar pra gente sentir bem. Era sempre algo de servir a si e não servir ao outro e não pensar no outro. Não tinha muita humildade, sabe? E não tem oração também, que é a palavra, que é o verbo, que é o orar. Então essa foi uma diferença gritante que eu percebi de comportamento, condicionamento, de conduta. E teve outra também que mexeu muito comigo, que é o discurso, né? Então, eu percebo que pessoas que leem a Bíblia, elas são muito mais elaboradas intelectualmente. Elas conseguem discernir melhor, tomar melhores decisões.
elas conseguem enxergar o que é manipulação e o que não é, elas conseguem ter clareza na sua fala. Primeiro, gente, pelo simples fato de que quanto mais você lê, melhor você fica na hora de falar. E segundo, porque você está lendo a palavra de Deus. E Deus é um Deus de palavra, promessa, justiça e obediência. Ele não é um Deus faça o que quiser, a hora que quiser, no jeito que quiser. Primeiro, para a gente tomar uma decisão, seguindo Jesus, a gente ora, espera e pede para Deus. A gente pede para Deus e aceita a vontade de Deus. Essa foi uma diferença muito gritante. E você olha para a história de Jesus, ele orava o tempo todo. Se até Jesus, que está sentado ao lado do Pai, tá? E que veio para cá para nos mostrar como que funciona a realidade espiritual, obedecia ao Pai, pedia permissão para o Pai, e ele, antes de ser crucificado, ele ainda disse: Pai, se for da tua vontade, vamos até o final. Tu imagina nós, gente. Às vezes a gente pede o quê? Pai, né? A gente pede ali uma ajuda para um familiar que está doente, a gente pede uma ajuda para tantas coisas a gente pede, né? Mas é sempre na vontade do Pai. Porque pensa só, você é mãe, você é pai, ou você vai se tornar, ou você também é filha. Os pais, eles disciplinam os filhos. Uma criança de 5 anos, se ela não for orientada que atravessar a rua na faixa é segurança, ela vai atravessar em outro lugar, ela vai ser atropelada. É assim nosso relacionamento com Deus. Então nós somos essas crianças em Deus. Mas a gente é crianças conscientes da misericórdia dele, do amor dele e de tudo que ele fez por nós. E a gente vai ler a história de Moisés, a gente vai ler toda a história da construção, né, das tribos na Bíblia, e a gente vê, caraca, Deus fez tudo por nós e ele continua fazendo daqui à eternidade. O amor dele é ousado. Olha onde é que ele pensa, da onde Deus se tirou. Deus vai até o fundo do poço para nos tirar de lá. Só que ele está sempre com a mão ali. Só que tem nós a decidir a pegar a mão dele também. Tem uma música que fala, né? O meu pai não me rejeita. E eu acredito que é esse o lembrar. Sabe? Seu marido pode ter te rejeitado, sua mãe pode ter te rejeitado, uma família, sei lá o que aconteceu na sua vida, mas Jesus não te rejeita. E do jeito que você tá, ele vai lá e te acolhe. Você não precisa fazer a oração perfeita, você não precisa ser perfeita, você não precisa esperar o momento certo. Jesus, ele tá o tempo todo com você. Olha o jeito que ele falou comigo. E fica atenta na tua história, como que Deus fala com você, porque o Deus é muito esperto, né? Deus é inteligente. Então ele pega as partes que a gente está mais interessada para falar com a gente. Entendeu? Deus falou comigo por um lugar ao qual eu estava sofrendo, que era relacionamento e amizade, ambiência, e me despertou por um lugar que eu estava desejando, que é empreendedorismo digital, realização profissional. Então, observa como Deus está falando com você sempre naquilo que está a tua atenção, porque Deus quer a nossa atenção. A única coisa que Deus pede da gente é essa obediência, essa atenção. É prioridade. Se você é uma mulher ou um homem chamado em Deus, saiba que Deus vai te chamar para colocar ele como prioridade, vai te chamar pela fé. Isso é fé. É a gente colocar prioridade máxima no Senhor, naquilo que ele tem para nós. E quando a gente lê a Bíblia, a gente se aprofunda na palavra, a gente conhece Jesus profundamente e vai conhecendo mais, né? Até se você se identificou com alguma parte aqui do meu testemunho, ou está buscando, é a melhor forma da gente crescer, prosperar na vida, alinhado a Deus, é a gente contar o nosso testemunho, é a gente ser essa transformação viva, né, daquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida, daquilo que Deus faz na nossa vida diariamente. Então, eu sou muito grata, assim, a tudo que Deus tem moldurado e como Deus é surpreendente, né? Eu acho incrível isso. Você também é surpreendido por Deus? Porque, assim, se eu conversasse comigo há 6 anos atrás, falasse, você vai se tornar seguidora de Jesus, e aquelas seguidoras que ainda compartilham a palavra dele, eu ia olhar assim, tá de brincadeira, né? Jamais. Tô aqui meditando, não, o quê? Já encontrei a chave da vida. Temos que ter cuidado com o nosso ego, né? E aí vem Jesus e fala, filha, irmã,
Vamos alinhar de outra forma aqui, vamos alinhar sobre a rocha, vamos alinhar sobre a palavra, vamos alinhar sobre a misericórdia, que aqui é o teu lugar. E isso foi também, assim, um terceiro ponto avassalador. Inclusive, eu tô até fazendo uma remoção dessa tatuagem aqui, tá, gente? Que quando eu entendi que eu sou submissa, né, viver embaixo da missão com Deus, isso aqui não me pertence mais, então eu tô fazendo remoção. Já fiz uma sessão e aí vai ficar só essa parte aqui, ó. No próximo vídeo vocês vão ver. Jesus fala, a gente obedece, né? E aí eu retirei o quântica do meu nome também, porque tudo era quântico. Gente, vocês não têm noção, o meu marketing era quântico, minhas técnicas era quântico. E aí Deus faz tudo novo, né? E a gente tem que aceitar e seguir. Até o pessoal lá da minha igreja fala assim, meu Deus, tu é uma das testemunhas que mudaram mais rápido, se transformaram de uma forma mais profunda, assim. Eu falei, é que eu priorizo muito Deus na minha vida. Então, quando eu encontrei realmente a fonte, que é Jesus, que sempre esteve ali, eu vou me abastecer dessa fonte para sempre. Deus tem me mostrado muito isso. Tudo que você buscou fora, nessas sensações, elas estão dentro do evangelho. Você continua sendo, tipo, continua sendo a Monique, espontânea, amorosa, leve, verdadeira, intuitiva, assertiva, cientista, lógica, né, estratégica, mas dentro do evangelho. No evangelho tem tudo que a gente busca. E é muito lindo ver esse mover de Deus, sabe? O quanto ele realmente nos molda. Esse é o ponto principal também, sabe? Existe a nossa vontade, nossa disposição, mas é Deus que move, é Deus que transforma. Quis gravar realmente dessa forma mais fluida, mais espontânea, como se a gente estivesse realmente conversando. E aí, se você quiser a parte 2, o episódio 2, juro, gente, dá pra fazer uns bons episódios. Comenta aqui embaixo e a gente vai se conectar. Vou adorar conhecer você também. Certo? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, vamos pra cima e consagrar todas as nossas experiências e ações ao Senhor. Que Ele é soberano e essa foi mais uma chave que eu virei também. Deus é Senhor. Deus é Senhor. Deus não é só uma energia, Deus é uma pessoa.